Povo de Deus, gente abençoada, com muita alegria, você está no programa da ADCast, aqui da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, do campo de Coronel Freitas, Santa Catarina, oeste do nosso estado e sul do nosso Brasil. Temos aqui como nosso pastor-presidente, pastor Iliosir dos Santos, e esse que vos fala, missionário, irmão Jonathan James Taborda. Que Deus venha te abençoar, iluminar teu coração, para que você compreenda a palavra de Deus e caminhe numa caminhada de fé, uma jornada constante de obediência à palavra de Deus. Sejam todos muito bem-vindos em nome do Senhor Jesus. Muito bem, hoje nós queremos compartilhar com você, você que está nos ouvindo de perto, de longe, que Deus venha primeiramente te abençoar, mas um texto muito interessante, que está no livro de, se não me foge a memória, no texto de Coríntios, no capítulo de número 9 e o verso 16, que diz assim: ai de mim se não pregar o evangelho. A expressão ai de mim é utilizada muitas vezes na Bíblia para expressar a consciência do pecado diante da santidade de Deus. Foi assim que Isaías a utilizou quando no templo contemplou a santidade de Deus, lá no capítulo de número 6 e o verso de número 5. Nós temos também referências como Gideão, quando viu o anjo de Deus, fez a mesma menção. Paulo, porém, a utiliza no livro de 1 Coríntios, capítulo de número 9, o verso 16, para dizer que sua obrigação é empregar o evangelho de Cristo. O contexto da expressão é a defesa de Paulo para o sustento material dos pregadores do evangelho. Não vamos entrar nesse detalhe. Então ele escreve: se anuncio o evangelho, não tenho de que me gloriar, pois sobre mim me pesa esta obrigação. Porque ai de mim se não pregar o evangelho. O ai de mim se não pregar o evangelho tem dois sentidos claros: a obrigação e também acredito que seja uma punição. Quando Paulo escreve ai de mim se não pregar o evangelho, o sentido talvez primário é o da obrigação em pregar. Escreve ele: pois sobre mim pesa essa obrigação. Pregar o evangelho é, antes de tudo, um ato de obediência a Deus. Paulo sentia que era sua responsabilidade como dispenseiro de Deus. Tem pessoas que talvez vão pregar o evangelho não porque ama fazê-lo, mas ele prega por uma obediência, uma atitude de obediência. Essa foi a resposta de Paulo, ou a resposta de Pedro às autoridades judaicas que lhe ordenavam parar de pregar. E ele diz lá em Atos, capítulo número 4, verso 19, julgai se é justo diante de Deus ouvir vós antes a vós outros do que a Deus. Pedro entendia que não poderia parar de pregar, pois se parasse, estaria desobedecendo a Deus. O outro sentido, eu acredito que seja a expressão de Paulo, é o da punição, quando ele diz ai de mim. É normalmente um grito de dor diante do castigo. Sei que falar de castigo talvez não seja algo agradável e principalmente em nossos dias onde a teologia da prosperidade, a barganha e o tudo vai dar certo está em alta em nossos cultos, em nossos púlpitos e em muitas mensagens. Mas, afinal de contas, somos o povo sem freio, sem limites, sem punição? Todavia, a Bíblia apresenta claramente a verdade da prestação de conta e do castigo de Deus àqueles que são infiéis na obediência aos seus mandamentos. Paulo tem consciência disto, tanto que trata a pregação do evangelho como dever do dispenseiro. Já Ezequiel, o profeta da individualidade diante de Deus, ele preconiza essa verdade. Através dele, ao desobediente na pregação, o Senhor diz: o seu sangue da tua mão o requererei. Não pregar o evangelho é colocar-se na posição de experimentar o castigo de Deus. Obediência ou punição? O que a gente prefere?
Se não me engano, Jesus outrora disse: se vocês me amam, vocês fazem o que eu lhes ordeno. E uma das ordenanças que nós temos clara nas Escrituras é justamente esta verdade da evangelização, do anunciar a palavra de Deus. E muitas pessoas vão dizer: não, mas existe o tempo, a hora e o local certo para pregar a palavra, para evangelizar. E eu digo para você com muita clareza, quando Paulo também mencionou esta verdade, dando uma resposta aí para muita gente do nosso tempo: em todo tempo pregai o evangelho. Quando ele diz: pregue em tempo e fora de tempo. Aí fica ao critério da igreja, ao critério do ministério. A sua vida está diante de Deus e Ele conhece a intenção do teu coração. Talvez você não tenha prazer, mas você quer obedecer. E a obediência vem antes do sacrifício. Não te esqueça, obediência acima de tudo. Vá, anuncie o evangelho, pregue a palavra de Deus. Eu tenho certeza que Deus vai fazer com que o nome dele seja glorificado através da sua vida e através da pregação do evangelho. Não negligenciemos esta regra, este princípio e esta ordenança clara nas Escrituras. Aí eu volto à pergunta do início: será que a gente prefere obedecer ou a gente prefere ser punido diante das nossas, muitas das vezes, negligências em fazer a vontade de Deus? Que nós venhamos lembrar do que disse o apóstolo Paulo: ai de mim se eu não pregar o evangelho. Em nome de Jesus, Deus te abençoe em Cristo Jesus e continue aí com desejo, com vontade. E se caso não tiver desejo, não tiver vontade, obedeça, que vale muito mais a pena. Fique com Deus, um abraço apertado no teu coração e até mais.